Um rabino me ensinou um método ancestral para desarmar quem tenta te derrubar sem você precisar encarar a pessoa, sem briga, sem grito, sem violência, só com um conhecimento antigo, reservado, que corta pela raiz qualquer ataque direcionado a você. E se você sente que tem alguém te travando, jogando energia pesada, sabotando o seu caminho ou colocando obstáculos invisíveis na sua vida, escreve nos comentários: eu corto todo o laço com quem me ataca e recupero minha força agora. Fica comigo até o final porque eu vou te contar uma história real, um homem que esteve a um passo da ruína total por causa do próprio sócio até aplicar esse método. O que aconteceu depois deixou todo mundo sem reação. Primeiro, deixa eu te apresentar o David. Ele tem 52 anos, é divorciado há 4 anos e mora em Buenos Aires. O David sempre foi um homem honesto, trabalhador, daqueles que constroem tudo no braço. Ele levantou o negócio de importação com esforço por mais de 20 anos. E ele tinha um sócio, o Marcelo, com quem trabalhava fazia 10 anos. No começo, tudo ia bem. Eles não eram só sócios, eram amigos. Só que alguma coisa mudou há 2 anos. O David começou a notar que o Marcelo estava diferente, olhares estranhos, comentários atravessados, decisões tomadas sem conversar. O David tentou manter a paz, achando que era só atrito normal de trabalho, mas a situação piorou rápido. O Marcelo começou a sabotar o negócio por dentro. Falava mal do David para os clientes. Espalhava que o David roubava dinheiro da empresa, que estava perdendo a cabeça, que não era mais confiável. Quando fechavam contratos importantes, o Marcelo dava um jeito de alguma coisa dar errado e depois colocava a culpa no David. Quando um cliente reclamava, ele insinuava que o problema era o David. A vida do David virou um pesadelo. Em 6 meses, ele perdeu 3 clientes grandes sem motivo aparente. A saúde começou a desandar, dor de cabeça constante, insônia, uma pressão no peito que parecia não ir embora. A filha mais velha parou de visitá-lo por um mal-entendido absurdo que ele nunca conseguiu esclarecer. Ele sofreu um acidente de carro que quase o matou e ainda gastou uma fortuna com conserto. Até que, numa tarde, o David chegou mais cedo no escritório e ouviu o Marcelo ao telefone. O que ele escutou travou o corpo inteiro. O Marcelo dizia para alguém que tinha contratado uma pessoa para fazer um trabalho contra o David. E ainda ria, falando que o David logo estaria fora do negócio, que a vida dele estava desmoronando exatamente como ele tinha planejado, e que, em poucos meses, ele ficaria com a empresa toda. O David sentiu a raiva subir como fogo, mas junto veio um medo profundo. Como ele ia se defender? Confrontar o Marcelo? Sem prova concreta? E se aquilo escuro fosse real, que opção ele tinha? Desesperado, ele foi visitar o tio Moisés, um homem de 78 anos que mora no bairro judeu da cidade e sempre foi respeitado por conhecer tradições antigas. Quando David contou tudo, o tio ficou em silêncio por um bom tempo. Aí, por fim, falou: David, presta atenção. Existe um método muito antigo que rabinos ensinavam em segredo. É discreto, é eficaz e faz a pessoa pagar por cada gota de sofrimento que te causou. Mas você precisa fazer exatamente do jeito que eu te ensinar. O David, sem nada a perder, seguiu as instruções ao pé da letra e o que aconteceu nas semanas seguintes foi simplesmente assustador. 4 dias depois do ritual, o Marcelo teve um colapso nervoso no meio de uma reunião com investidores. 9 dias depois, a esposa dele foi embora quando descobriu dívidas secretas enormes. 3 semanas depois, ele começou a ter problemas de saúde que ninguém explicava, dores agudas sem diagnóstico, insônia pesada e pesadelos aterrorizantes toda noite. Mas o mais impactante aconteceu com 1 mês e meio. O Marcelo apareceu na casa do David sem avisar. Quando o David abriu a porta, viu um Marcelo destruído, abatido, com os olhos fundos, tremendo de medo. Ele desabou chorando e confessou tudo. Implorou perdão. Se ajoelhou pedindo que o David parasse o que estava fazendo, porque a vida dele inteira estava caindo. E o David respondeu, com calma: Marcelo, eu não te fiz nada. O que você está vivendo é o peso de todo o mal que você me causou. As forças do mundo estão cobrando. Hoje, 3 anos depois, o David tem o próprio negócio,
próspero. O Marcelo teve que vender a parte dele da empresa anterior e se mudar para outra província. O David recuperou a saúde, a paz e a prosperidade. Quer saber exatamente o que ele fez? Então presta atenção, porque agora eu vou te explicar tudo, detalhe por detalhe. Mas antes eu preciso deixar uma coisa muito clara: esse método funciona independente da sua crença. Não importa se você pratica o judaísmo, se é secular, se acredita em energia, se só confia em leis antigas, isso tem atravessado gerações e ajudado pessoas de todo tipo. E por que funciona? Porque você não está cometendo injustiça. Você não está atacando um inocente. Você está acionando um princípio espiritual antigo para que a justiça chegue na sua vida. É como devolver o peso do dano para quem causou. É ativar conscientemente a lei do equilíbrio. Tradições antigas ensinam que, quando alguém te ataca no plano espiritual, você tem o direito e o dever de se proteger. E havia um ensinamento duro entre os mais velhos: e quem permite que o destruam sem se defender não é humilde, é um covarde espiritual. Você tem todo o direito de se proteger e de fazer quem te feriu encarar consequência. Esse ritual não exige ódio. Exige clareza, firmeza e confiança. O resto acontece sozinho. Agora vamos ao que importa. Você vai precisar de 4 elementos específicos, e cada um tem um propósito energético. Primeiro, a sua própria urina da primeira hora do dia, a primeira mesmo, assim que você acorda. Eu sei que sou estranho, mas isso é essencial. Essa primeira urina carrega a sua essência mais concentrada, como se fosse a sua assinatura energética. Durante a noite, seu corpo concentra a sua energia vital, sua marca espiritual. Em tradições ancestrais de várias culturas, fluidos do corpo são vistos como portadores de vibração única. Ninguém no mundo tem a sua frequência. É como um selo pessoal. Quando você usa isso num ritual, é como declarar: essa é a minha energia. Esse é o meu território. E quando isso se mistura do jeito certo com outros elementos, vira uma força de proteção e retorno contra quem te atacou. Você precisa coletar essa primeira urina num recipiente limpo, pode ser um copo, um potinho, uma xícara. O importante é ser a primeira urina do dia, antes de comer, beber ou fazer qualquer outra coisa. O segundo elemento é sal. Sal é um dos recursos mais antigos de purificação e proteção no mundo todo. Aqui, ele tem uma função específica: amplificar e corroer a energia negativa. Quando você mistura sal com a sua essência e com a identificação do seu agressor, o sal trabalha como corrosão no plano energético, enfraquecendo, desfazendo e desintegrando o ataque, como ele corrói metal ou derrete gelo. O ideal é sal marinho, porque vem do oceano e costuma ser considerado mais potente simbolicamente. Se você tiver sal grosso, melhor ainda. Mas se só tiver sal de cozinha comum, sal de mesa ou até sal rosa, também funciona. O mais importante não é o tipo, é a intenção com que você usa. Você vai usar cerca de 1 colher de sopa, ou 2 colheres de chá. O terceiro elemento é papel branco. O papel branco representa clareza e intenção limpa. É o campo onde você conecta a sua energia à energia da pessoa que te ataca, por meio do nome. De preferência, papel liso, sem linhas. Se não tiver, pode ser folha de caderno, papel de impressora, um pedaço de cartolina branca. O essencial é estar limpo, sem manchas, sem amassar demais. Um pedaço do tamanho da sua mão já basta. E o quarto elemento, uma caneta ou marcador preto. O preto é usado como símbolo de absorção e selamento. Escrever com tinta preta é como fechar a intenção com mais força. Se você tiver caneta preta, use. Se tiver marcador preto, serve. Se só tiver lápis, dá para fazer, mas tinta costuma ser vista como mais forte do que grafite nesse tipo de prática. Separados, esses elementos já têm peso simbólico. Juntos, do jeito certo, criam uma tempestade energética que o agressor não sustenta e a vida da pessoa começa a travar, os planos começam a falhar, os caminhos começam a fechar, e muitas vezes surge até a necessidade de pedir perdão. Agora eu vou te explicar como fazer. E presta muita atenção, porque detalhe aqui importa.
Esse ritual deve ser feito de manhã, idealmente logo ao acordar. Por quê? Porque a energia da manhã é mais limpa, a mente ainda está silenciosa, e sua intenção fica mais nítida. Se não der exatamente ao acordar, faça nas primeiras horas do dia, antes do meio-dia. Quanto mais cedo, melhor. Não faça à noite. A energia noturna é outra, e a prática perde força. Quando você estiver pronto, escolha um lugar onde você fique sozinho e sem interrupções, um quarto, banheiro, cozinha, onde for mais confortável. Feche a porta, deixe o celular no silencioso. Você precisa de foco. Coloque à sua frente o recipiente com a urina, o sal, o papel branco e a caneta preta. Pegue o papel e a caneta. Agora vem a parte crucial. Se você tem certeza absoluta de quem é a pessoa que te faz mal, escreva o nome completo dela 3 vezes, com nome e sobrenome, tudo. 3 vezes, com clareza, sem rasura, sem erro. Enquanto escreve, traga a imagem da pessoa à mente. Lembre do que ela te causou. Deixe a emoção passar pela sua mão, como se você estivesse transferindo aquilo pro papel. Agora, se você não tem certeza, se só desconfia, se tem dúvidas, não escreva o nome de ninguém. Em vez disso, escreva apenas a palavra o inimigo ou 3 vezes. Isso é muito importante. Depois de escrever, mergulhe completamente o papel no recipiente com a urina. Deixe o papel bem encharcado. Se puder, evite tocar a urina com os dedos. Você pode empurrar o papel com um palito ou com uma colher que depois será descartada. Se tocar sem querer, não tem problema, lave bem as mãos. Com o papel submerso, diga em voz baixa ou mentalmente, com firmeza e com a minha essência, eu selo o teu destino. O que você fez contra mim volta para você multiplicado. Agora pegue o sal e coloque a medida direto no recipiente, por cima da urina com o papel. Enquanto o sal cai, imagine a energia do ataque se desfazendo e retornando, como se cada grão fosse um obstáculo que volta para quem te travou. Mexa um pouco, só para começar a dissolver. Não precisa dissolver tudo. Agora vem a parte mais intensa, segure o recipiente perto do peito, na altura do coração. Feche os olhos. Respire fundo 3 vezes. Sinta seu eixo. Sinta sua força. Lembre, você não é vítima. Você está retomando seu poder. Então, com voz firme, em voz alta ou mentalmente, mas com convicção total, diga o decreto. Se você escreveu um nome, use o nome. Se escreveu o inimigo, use essa palavra, eu te chamo neste momento. Você, que encheu minha vida de sofrimento, ou você, que me atacou, me bloqueou e tentou me destruir, eu declaro que, a partir de agora, tudo o que você fez contra mim volta para você multiplicado por 3. Que a sua vida encontre obstáculos como você colocou na minha. Que a sua saúde enfraqueça como você tentou enfraquecer a minha. Que a sua paz se quebre como você quebrou a minha. Que seus planos falhem como você tentou fazer os meus falharem. Que sua mente não descanse até você vir me pedir perdão. Que você sinta no corpo e na alma cada gota de dor que me causou. Este é o meu decreto. As leis universais são testemunhas. A justiça antiga caminha comigo. E você pagará por cada segundo de sofrimento que me causou. Que assim seja, assim é e assim será. Enquanto você diz isso, não duvide. Não tenha medo. Você está se defendendo. Terminou o decreto? Agora é hora de descartar a mistura, e isso é fundamental, porque o destino do descarte simboliza para onde vai essa energia. A forma mais comum e eficaz é jogar no lixo da sua casa. Leve o recipiente até o lixo e despeje tudo, a urina, o sal e o papel. Algumas pessoas preferem jogar no vaso sanitário e dar descarga, como símbolo de levar aquilo embora pelo ralo. Isso também funciona. O que você não deve fazer é jogar em planta ou na terra dentro de casa, porque isso pode puxar essa carga pro seu ambiente. Então, lixo ou vaso. Depois, lave bem as mãos com água e sabão. Lave o recipiente ou descarte, se for possível. E pronto. Não precisa fazer nenhuma limpeza extra na casa. O ritual está completo.
Só que tem um último passo, e ele é um dos mais importantes, e depois que você fizer, solte mentalmente. Não fique pensando no inimigo o tempo todo. Não fique ansioso esperando o sinal. Confie que as forças do equilíbrio ouviram e estão trabalhando a seu favor. Os resultados podem aparecer em dias ou em semanas, dependendo do tamanho do dano e do quanto a pessoa se protege espiritualmente. Mas chegam. Sempre chegam. Agora eu preciso te dar um aviso muito sério, e isso não é brincadeira. Não é para fazer por curiosidade, capricho ou raiva momentânea. Esse ritual só deve ser feito se você tiver 100% de certeza de que a pessoa que você vai nomear é realmente quem te ataca. Por quê? Porque se você escreve o nome de alguém inocente, se você acusa espiritualmente alguém que não te fez nada, a força disso pode virar contra você. E eu vou falar sem romantizar, pode voltar 3 vezes pior para você do que aquilo que você desejou pro outro. As leis do equilíbrio não toleram injustiça. Se você usar isso por inveja, ciúme, rancor sem base, você pode ver sua própria vida travar. Por isso, se existir qualquer dúvida, qualquer incerteza, não escreva nome. Escreva só o inimigo e deixe que a justiça identifique quem de fato está por trás. Eu já vi casos de gente impulsiva que escreveu o nome errado e pagou caro. Uma mulher escreveu o nome da sogra, achando que ela tinha feito algo, quando na verdade era a própria prima. A prática virou, e ela acabou hospitalizada por semanas. Um homem escreveu o nome do vizinho, achando que estava sendo atacado, mas o vizinho era inocente. O negócio dele quebrou completamente em 2 meses. Isso é justiça espiritual, não vingança cega. Use critério, use intuição e, se não tiver certeza, inimigo ou ponto. Agora você entendeu como o David se libertou do Marcelo. Agora você tem nas mãos uma ferramenta ancestral para se proteger de ataques, travas e sabotagens. E lembra, você não é fraco por se defender. Você não é ruim ou por buscar proteção. Você tem direito de viver em paz, sem bloqueio, sem ataque, sem gente amarga drenando sua vida. E só para te mostrar como essas tradições falam de proteção e prosperidade de um jeito profundo, eu quero te levar para outra chave ancestral, tão simples quanto poderosa, o mel. Tem gente que comemora o seu fracasso mais do que as próprias vitórias, mas o que elas não sabem é que existe um alimento citado nas escrituras que, colocado no lugar certo, ajuda a virar a energia de inveja e abrir portas de prosperidade. Hoje você vai descobrir 3 cantos da sua casa onde o mel não só adoça, ele sela proteção e atrai abundância. E fica até o final, porque eu vou te revelar um erro antigo que muita gente comete ao usar mel e que pode bloquear a bênção sem a pessoa perceber. Se você sente que essa mensagem chegou na hora certa, escreve nos comentários, eu recebo abundância e bênção. Agora, presta atenção, entender como o mel se comporta no plano espiritual muda completamente a forma como você vê e usa isso no dia a dia. Muita gente acha que mel é só um adoçante natural, mas dentro da tradição judaica ele é um símbolo sagrado, ligado à promessa de uma terra que emana leite e mel, ou seja, abundância divina. Para os sábios, o mel não é comida comum, é condutor de doçura, canal de bênção, proteção contra olho gordo e intenções negativas. Ele representa a transformação, as abelhas pegam algo simples das flores e transformam em algo precioso, como a gente é chamado a transformar provas em bênçãos. E tem um detalhe ainda mais profundo, o mel não apodrece. Podem passar anos, décadas, e ele permanece puro. Isso vira símbolo de proteção que não se corrompe com o tempo. Quando você usa mel conscientemente em certos pontos da casa, você ativa um canal ancestral de doçura, como se dissesse ao Criador, eu estou pronto para receber o bom. E ao mesmo tempo cria um escudo contra inveja, escassez e negatividade projetada sobre você, consciente ou não. Em Rosh Hashanah, por exemplo, existe o costume de mergulhar a maçã no mel como declaração de um ano doce. Esse mesmo princípio, com intenção correta, pode ser lembrado durante todo o ano dentro do lar. Só que não é para colocar mel em qualquer lugar. Existem 3 pontos onde essa energia, simbolicamente, se amplifica muito. O primeiro lugar é na entrada principal, na mezuzá, esse símbolo sagrado que marca o portal da casa. A entrada é o filtro, tudo que cruza aquele limite, pessoas, palavras, intenções, deixa a marca.
Se sua entrada fica carregada, isso pode afetar prosperidade, relacionamentos e até sua paz sem você notar. Ali, o mel funciona como selo de doçura e transforma o amargo, fecha brechas invisíveis por onde entra inveja e peso. Se você quiser fazer essa prática, use uma pequena quantidade de mel puro, de preferência kosher. Pegue uma gota com o dedo indicador direito e passe bem de leve na parte superior do batente, na área superior direita, onde fica a mezuzá, se você tiver, ou na mesma posição simbólica se não tiver. Faça isso com reverência, declarando no coração que só o que for doce e abençoado entra, e que o amargo fica do lado de fora. Te conto um caso. Sara, viúva, morava com 3 filhos e estava há 2 anos presa em dívidas que nunca acabavam. A casa vivia recebendo gente com reclamação, problema e energia pesada. Ela sentia que, por mais que trabalhasse, o dinheiro sumia. Numa quinta-feira à tarde, antes de acender as velas de Shaba, ela pegou um potinho de mel guardado de Rosh Hashanah e colocou uma gota no batente, chorando, pedindo ao Eterno que adoçasse a vida e protegesse a família. Naquela noite, ela sentiu um ambiente diferente. Na semana seguinte, uma vizinha conflituosa que vivia aparecendo com fofoca simplesmente parou de ir, sem explicação. 2 semanas depois, a Sara recebeu uma ligação inesperada oferecendo um trabalho melhor, que finalmente permitiu começar a sair das dívidas. Desde então, quando sente a casa ao pesar ou as coisas travarem, ela repete a gota e a intenção e, segundo ela, as portas voltam a se abrir de um jeito que lógica nenhuma explica, só a fé. O segundo lugar é a cozinha, perto de onde você guarda o pão ou prepara a comida. Pode parecer simples, mas a cozinha representa sustento, provisão, o omanal do dia a dia, onde a bênção se materializa. Quando esse espaço fica carregado, descuidado ou cheio de preocupação engolida, pode virar ponto de bloqueio pro fluxo do sustento. Usar mel ali é uma declaração: eu confio que a provisão chega. Eu confio que a mesa não fica vazia. Eu confio que o amargo vira doce. Para fazer, pegue um pequeno pote de vidro transparente, limpo, coloque 3 colheres de mel puro e, enquanto coloca, visualize 3 bênçãos e saúde, paz e sustento. Feche e deixe num lugar discreto, mais visível, numa prateleira perto do pão ou dos temperos. Não esconda, e a presença serve como lembrete de que a doçura e a abundância já moram ali. Sempre que você olhar, encoste a mão direita no vidro e diga, nem que seja por dentro, o Baruch Hashem, pela abundância que já está aqui e pela que está chegando. Te conto a história da Lea. Ela trabalhava muito e ainda assim fechava o mês sempre no limite ou no vermelho. Uma amiga falou dessa prática, e ela foi cética, mas algo dentro dela pediu para tentar. Num domingo de manhã, ela limpou a cozinha a fundo, como não fazia há meses, e colocou o pote de mel na prateleira. Ela se emocionou sem entender por quê, como se estivesse resgatando algo antigo da família. Nos dias seguintes, ela percebeu que a relação dela com dinheiro e comida mudou, parou compras impulsivas, cozinhou com mais atenção e, curiosamente, começou a receber convites para jantares, gastando menos. 3 semanas depois, veio uma notícia inesperada, um reembolso de imposto que ela nem lembrava, e que cobriu pendências. Mas o maior efeito foi interno. Quando abria a despensa, ela sentia o tem o suficiente. Não necessariamente mais quantidade, mas uma sensação real de que nada faltava. E essa frequência de suficiência puxou oportunidades, acordos melhores e estabilidade que ela não conhecia. Esse é o poder silencioso do mel na cozinha, e não é show, não é mágica instantânea, é a mudança de estado. Quando você sai da vibração de escassez e entra na vibração de abundância, o mundo responde. O terceiro lugar é o quarto, especialmente com um pequeno recipiente colocado sob a cama ou na mesa de cabeceira. Pouca gente fala disso, mas o quarto é onde você fica mais vulnerável espiritualmente. Você dorme, sonha, baixa a guarda e toca camadas profundas do subconsciente. Segundo ensinamentos da Cabala e de sábios, o quarto guarda a marca íntima de quem habita ali, de pensamentos engolidos, preocupações, sonhos pesados, tudo deixa rastro. Se isso não é o adoçado, pode afetar saúde, relacionamentos, clareza mental e até sua capacidade de atrair prosperidade. Nesse ponto, o mel vira cuidado espiritual, é como dizer para sua alma o descansa em doçura, descansa protegido. Para fazer,
Pegue um recipiente pequeno de vidro ou cerâmica, de preferência branco ou transparente, coloque 2 colheres de mel puro e declare no coração: que minhas noites sejam doces, meus sonhos abençoados, meu descanso protegido. Coloque sob a cama, perto de onde sua cabeça fica, ou na mesa de cabeceira. Deixe por um ciclo lunar completo, cerca de 30 dias. Não mexa. Não fique o testando. Só deixe trabalhar. Se você dorme com alguém, é importante que ambos concordem e coloquem intenção. Se você dorme sozinho, isso fica ainda mais focado em você. E uma observação de tradição: se tiver fotos de falecidos no quarto ou espelhos de frente para a cama, considere mover ou cobrir, porque isso pode interferir no descanso mais profundo. E o caso da Miriam é emocionante. Jovem, mãe de 2 pequenos, ela passou mais de 1 ano com insônia severa. Acordava toda noite com angústia, pensamento obsessivo com dinheiro, futuro, casamento em crise silenciosa. O marido dormia bem, ela não, e isso estava acabando com ela. Um dia, a sogra, mulher tradicional, falou dessa prática antiga. Disse que a própria mãe fazia em tempos difíceis e sempre ajudava. A Miriam, desesperada, tentou, mesmo sem entender como algo tão simples poderia funcionar. Limpou o quarto, tirou o excesso, cobriu o espelho em frente à cama e colocou o recipiente com mel do lado dela, sob a cama. Naquela noite, antes de dormir, ela encostou a mão no colchão, bem acima do lugar onde estava o mel, e pediu com o coração inteiro para conseguir descansar. Para surpresa dela, dormiu profundamente pela primeira vez em meses. Não foi perfeito, mas foi diferente. Nas noites seguintes, o sono foi ficando mais reparador, os pensamentos diminuíram, e uma calma que ela não sentia há tempos voltou. E outra coisa aconteceu: o marido, sem ela falar nada, ficou mais presente, mais carinhoso, mais disposto a conversar. Em 3 semanas, eles tiveram uma conversa profunda que não tinham conseguido ter em meses, e choraram, se entenderam, se perdoaram. Pouco depois, a Miriam recebeu uma oferta de trabalho para atuar de casa e ter mais tempo com os filhos, algo que ela pedia em oração há mais de 1 ano. Desde então, ela renova o mel todo mês e mantém o quarto como um espaço sagrado de descanso e bênção. Percebe como esses 3 lugares não são aleatórios? Entrada é portal de proteção e abertura, cozinha é centro de sustento e provisão, quarto é santuário de descanso e regeneração. Quando você honra esses espaços com mel e intenção, algo muda na casa e também dentro de você. Mas cuidado, existe uma advertência antiga que faz toda a diferença entre essa prática te abençoar ou você mesmo bloquear sem perceber. A primeira: e nunca use mel que não seja puro. Mel processado, misturado com açúcar ou xarope, perde a essência simbólica. Procure mel natural, de preferência kosher, de fonte confiável. Só que tem uma segunda coisa ainda mais importante: sua intenção. O mel é condutor de bênção, mas ele responde ao seu estado interior. Se você usa a partir do medo, desespero ou dúvida, o efeito pode travar. Então, antes de usar, pare um instante. Lave as mãos como se fosse antes de uma oração, respire fundo e se conecte com gratidão pelo que você já tem, mesmo que pareça pouco. Visualize a casa sendo preenchida por luz e uma doçura dourada tocando cada canto, e agradeça antecipadamente pelo que está chegando. Porque o mel abre o canal, mas a bênção começa no seu coração. E agora, para fechar tudo com um reforço simbólico, tem um ritual simples que muita gente usa como o selo Odu que aprendeu: você só vai precisar de um copo de vidro transparente, mel puro e 3 grãos de sal grosso. Encha o copo até 1/3 com mel, devagar, observando como ele cai, como se fosse o fluxo contínuo de bênçãos. Depois, coloque os 3 grãos de sal, um por um, e declare baixinho: um pela saúde, um pela paz, um pelo sustento. O sal representa purificação e proteção, e junto do mel cria equilíbrio entre doçura e firmeza. Agora escolha um lugar da casa onde você sente que a energia pesa mais ou onde você passa mais tempo: sala, cozinha ou seu espaço de trabalho, se você trabalha em casa. Deixe o copo ali, discreto, mas presente, por 7 dias completos, sem mexer, sem tocar, sem tampar. Nesse período, o mel simbolicamente o puxa o denso do ambiente e transforma. Se você perceber o sal dissolvendo devagar ou bolinhas surgindo, apenas observe com respeito.
No 7º dia, antes do sol se pôr, pegue o copo com cuidado e despeje o conteúdo na terra, de preferência num local com planta viva, como um vaso ou jardim. Enquanto faz isso, agradeça em voz alta: obrigado, Achem, pela limpeza feita, pelas bênçãos recebidas e por tudo o que está por vir. Depois lave o copo com água limpa e guarde. Se quiser repetir, pode fazer a cada Rosh Chodesh, no início de cada novo mês hebraico, como forma de renovar as intenções da casa. Pode parecer simples, mas o símbolo é profundo. Você está dizendo para sua alma e para o Criador que está pronto para soltar o velho, o amargo, o que já não serve, e abrir espaço pro doce, pro novo, pro abençoado. E muitas vezes, esse ato de fé é o primeiro passo para a abundância começar a se manifestar. Você chegou até o fim desse caminho. Se você ficou até aqui, é porque alguma coisa aí dentro reconheceu essa mensagem. Agora você tem um conhecimento passado por gerações, e sabe como proteger sua energia, como reequilibrar injustiças e como transformar a atmosfera do seu lar para abrir caminhos de paz e prosperidade. Se isso tocou você de verdade, escreve nos comentários: o mel é meu aliado sagrado. E se você conhece alguém que precisa adoçar a vida e se proteger de inveja e bloqueios, compartilhe essa mensagem. A gente se vê em breve, com mais sabedoria que cura e transforma. Shalom.